Provérbios, capítulo 9, versículo também 9. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre perversão. Perversão. Provérbios, desculpa, irmãos, é capítulo 10, não é o capítulo 9, é o capítulo 10, verso 9. É o capítulo 10. Eu falei capítulo 9? Pois é, o capítulo 10, não é o capítulo 9. O capítulo 10, verso 9. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Amém? Veja, mesmo que sinceridade hoje, ser sincero hoje não digo que seja uma arte, mas que seja um desafio. Ser sincero numa geração perversa do jeito que está é um desafio. É desafiar todos os demônios. Vamos repetir. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte, tudo bem, os teus caminhos, será conhecido. Agora, veja o versículo anterior, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. E quem anda em sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Senhor nosso Deus, diante do Senhor, nós temos aqui uma porção da palavra que remete a nós uma importância muito grande, porque numa era de corrupção, tanto na política, como na sociedade, na família, nas igrejas, andar em sinceridade é ao contrário à lei natural desse dia. Porque a lei natural, a ordem natural desse dia é uma perversão. É uma perversão. Mas o Senhor é verdadeiro. O Senhor é verdadeiro. E aqueles que andam na tua palavra também devem ser verdadeiros. E ser verdadeiro é ser sincero. Não tem como ser verdadeiro se não formos sinceros. Então, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a ter essa postura cristã. Essa postura nesse dia tão difícil. Que tão fácil o homem pode se corromper. Ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos passam. Amém, Deus. Aleluia. A corrupção, irmãos, hoje em dia, é uma ação tão fácil de se fazer que às vezes nós podemos fazer sem saber que nós fizemos. Porque quando eu estou falando aqui em cima de corrupção, não estou falando na área econômica, na área política, não estou falando nada disso. Estou falando de uma maneira generalizada, de uma maneira ampla, de corrupção. E às vezes praticar corrupção, às vezes você não
Talvez nós não praticamos corrupção, mas por alguns momentos nós podemos ser corruptos. Por alguns momentos nós atingimos essa situação de corrupto, né? Quando a gente pratica algum ato corrupto, nós estamos transgredindo a nossa própria consciência. Estamos transgredindo o nosso próprio agente moral. E às vezes nós praticamos um ato corrupto sem ter a notoriedade, sem ter os holofotes, onde aquilo foi bastante atingido. Uma vez, uma pessoa que disfarçou, né? Ele aproveitou o momento, era um crente. Ele aproveitou o momento, ele ia para o INSS. E ele foi no banheiro, a fila estava grande, e ele voltou, estava passando perto do começo da fila. Aí o homem perguntou, o senhor estava aqui? Eu falei assim, eu estava. Aproveitou do momento. E acabou indo para frente. Naquele momento, ele praticou corrupção. Ele estava num ato corrupto. Quem aqui já pagou uma coisa e o troco, a mulher ou o homem te deu errado, a mais? Porque a menos você vai gritar. Se for a mais, como é que você faz? Se for a menos, você vai lá e gritar. Eu quero meu troco. Mas e se ele te deu mais? 5 centavos, 2 centavos, 3 centavos a mais? E você fala, ele não viu? Você praticou corrupção naquele momento. Você teve um ato corrupto. Você teve um ato corrupto. E às vezes tem crente que pratica corrupção o tempo todo e não sabe que está praticando. Vamos supor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Fulano de tal, supõe-se que ele é um dizimista fiel. Ele ganha lá R$1.000 por mês. 1.000. Aí no contra-cheque dele vem descontando INSS, NPS, VES, ISS, SST, todo tipo de S que você pode pensar. Aí foi para 915. Ele vai e tira o dízimo de 915 e esquece de tirar de 1.000. Corrupto. Corrupta. Está praticando corrupção e não sabe. Não tem que tirar dízimo do líquido. Tem que tirar dízimo do bruto. E ele vai e tira. É porque descontou esse mês isso, então ele vai e tira o que vem. Corrupto e corrupta. Corrupção. E tudo isso é pecado. Isso transgride a consciência, sem que você adoeça, sem que você, naquele momento, caia duro no chão como Ananias e Cafira caiu. Mas você vai morrendo aos poucos, espiritualmente falando. Corrupção. Corrupto, corrupta. Às vezes, nós fazemos isso. Pessoas que furam fila, irmãos, crente, fura fila, paga para ir na frente, vai lá, fica na minha frente lá, fica na minha frente, depois eu vou. Corrupto,
também. Corrupta também. Corrupto. E se as pessoas souberem que ele é um crente, pior ainda, fica pior. Ah, eu estava aqui antes. Estava? Tem 3 horas que eu estou aqui, você não está aqui? Corrupto. Pois é. Corrupção. Corrupção. Por isso que o país e o mundo está caindo nessa desgraça. Um menino chegou para mim um dia, um rapaz, disse: quando foi que você começou a roubar? E por que você está preso hoje? Você sabe por que eu estou preso hoje? Porque se meu pai tivesse me batido quando eu peguei os 5 centavos na carteira dele, eu não estaria aqui. Eu comecei pegando 5 centavos da carteira dele. Depois peguei 10, peguei 20, peguei R$1, 10, 100. E aí eu falei, é fácil demais. E comecei a tomar dos outros. Corrupto. A corrupção começou lá em casa. Corrupção significa também desvio. É um desvio de conduta. Corrupção significa desvio de conduta também. Chama-se desvio de conduta. E nós fazemos isso quase que deliberadamente. No dia a dia. Quando a Sara Brana voltou do coma, ela ficou 2 meses no coma, com um acidente que aconteceu no dia 24 de dezembro de 1965, quando o irmão Brana sofreu o acidente. Estava Sara, Meda Broy Brana e irmão Brana dirigindo. Perguntaram para ela, depois que ela voltou do coma, se foi um descuido do profeta no trânsito. Ele disse: não conheço um homem que dirigia e que obedecia à risca toda a lei de trânsito. Não conhecia. Meu pai podia estar a 2 metros de uma curva que era contramão. Ele dava a volta no quarteirão para chegar naquele lugar. Porque estaria errado dando aquela volta. E às vezes nós damos uma rezinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Proibido virar direito, nós viramos assim mesmo. Proibido estacionar aqui, nós vamos estacionar. Corrupção é desvio de conduta. E aí Sara diz: não foi descuido, papai. Não existe uma pessoa como ele dirigir tão dentro da lei. Dentro da legislação de trânsito. Agora, já pensou? Como é que é as coisas? E às vezes, Deus nos prova para ver a nossa... 2 coisas. Para ver a nossa fidelidade e sinceridade. Às vezes, Deus nos coloca em situações para ver se nós temos fidelidade e sinceridade. Fidelidade é quando você chega em casa e a sua esposa pergunta: onde você esteve? Eu estive na casa de João, Joaquim e Tião. Se gerar alguma duvidazinha, que pode parecer um pouco de ciúme, ela vai, pega o celular, deixa eu ligar. Tião, João esteve aí? Esteve. E qual horário? Nesse horário. Joaquim, João esteve aí? Teve. Isso se chama fidelidade. Amém, irmãos?
A pessoa pode ser até ciumenta. Mas quem praticou fidelidade anda em sinceridade, e a Bíblia diz que ele está sossegado. Amém, irmão? A Bíblia diz que ele está descansado. E quando nós não queremos falar para a esposa, para o marido ou para filho o que ele não deseja ouvir, sabendo que você vai ouvir também, aí você dá uma voltinha. Não, que eu passei na casa de Joana, eu passei na casa da sua prima, do seu tio e tal. Você está entendendo? Porque você não quer ouvir o que ela tem a dizer, ou o que ele tem a dizer. Isso chama-se corrupção, desvio de conduta. Tudo isso. Às vezes são pequenas coisinhas, sabe? Pequenas coisinhas. Corrupção. Hoje eu não vou no emprego não, mas você bate meu cartão, tá? Bate meu cartão lá hoje. Eu não vou não, mas você bate meu cartão. Isso é corrupção. Roubar, apanhar o Wi-Fi das pessoas, sendo que ela não te deu a senha. Isso é corrupção também. Fazer um gatinho em casa, perto de casa, para poder economizar mais a água, economizar mais a luz. Usar dispositivos para enganar o Estado, o município. Tudo é corrupção. Corrupção. Aí alguém pode pensar assim, mas pastor, e se a chuva tiver caindo bastante chuva e eu arrumar um balde da bica da água, da bica da telha, se pegar, você sabe, é corrupção? Não, não é, irmão. Estou juntando água da chuva. Não é corrupção. Você está entendendo? Mas aquela água que você fez, aquele biquinho, ou seja o que for, foi aquele gatinho, ela teve que passar por processo, 17 processos para chegar na sua casa. Gastou, o governo gastou, e você tem que pagar tributo sobre isso. Vocês estão entendendo, irmão? A corrupção é uma coisa fácil de se fazer. Não precisa entrar na política para ser um corrupto. Não precisa virar candidato a deputado, a vereador, a presidente para se tornar um corrupto. Não precisa ser militante de um partido, PT, PSDB, seja quem seja, para se tornar um corrupto. As nossas ações cotidianas podem nos fazer um corrupto. Mas a Bíblia diz que aquele que andar sinceramente vive descansado. Amém, irmãos? Vive descansado. E os passos dele são conhecidos pelo Senhor, do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Corrupto. Quantas vezes nós não fizemos isso na sala de aula, quando nós éramos ignorantes? Amanhã tem prova de matemática, e nós levava a colinha. Uma colinha de português, uma colinha disso. Corrupção. Isso é corrupção. Corrupção. Dar um cheque, sabendo que ele vai voltar. Eu vou comprar isso aqui, mas é só para segurar. Eu sei que vai voltar, mas é só para meter o negócio. Corrupção.
Está dando o cheque sabendo que vai voltar. Isso é corrupção. É aqui a consciência. Vocês estão entendendo, irmãos? Um desvio de conduta. E hoje a maioria das pessoas estão hoje nessa última era de Laodiceia, porque hoje não é difícil mentir, não é difícil falsificar, não é difícil pregar uma peça, não é difícil pregar uma pegadinha, te peguei, é pegadinha. Não é difícil hoje fazer isso, não é difícil fazer a pessoa tomar um susto, não é difícil a pessoa tomar um sustão. Não é difícil essas coisas. Antigamente, não. Antigamente o respeito era mútuo. Estão entendendo, irmãos? Antigamente, quando a pessoa falava uma mentirinha, ele ficava moído, nem dormia. Por causa da consciência. Mas a corrupção entrou no mundo. A corrupção de Laodiceia. A corrupção de Sodoma e Gomorra, a corrupção social, a corrupção na área cívica, na área religiosa, a corrupção nas igrejas, corrupção em todo lugar. Corrupção é desvio de conduta, desvio de valores. Vejam bem, o profeta Irmão Branham tem umas expressões que o Irmão Branham usa e fala que se a gente fala numa igreja mista, em um povo misto, até da mensagem, fica até meio escandalizado. Porque o Irmão Branham diz que todo o poder do diabo é a expressão do profeta. Todo o poder do diabo é o poder de Deus pervertido. Vocês estão me entendendo, irmão? Todo o poder do diabo é o poder de Deus pervertido. Porque o diabo é a perversão literal, espiritual, seja o que for. O diabo é um pervertedor. Ele é o pai da perversão. E você não pode ser um corrupto se não se perverter aqui primeiro. Aí um psiquiatra vai assim, quando que um ladrão se forma? Ele dando um exemplo. Ele diz assim, ele passa em frente a uma casa onde tem uma janela aberta. E olha para dentro e vê uma carteira em cima da mesinha de centro. Ele olha para lá, olha para cá, não tem nada. Nesse momento ele não roubou, mas está entrando nele um tal de tentação. Tentação. Até aí está sendo tentado. Até aí está sendo tentado. Tentado a fazer uma coisa que é fácil, está fácil de fazer. Vocês estão entendendo, irmão? Ele está sendo levado à tentação. Tentação. E enquanto a pessoa é tentada, ela não é nem pervertida e nem corrupta. Quando ela é tentada. O problema é quando cai em tentação. Aí o que acontece? Aí ele explicou. Aí ele vai, olha de um lado, olha do outro. Está sendo trabalhado a tentação, está sendo tentado. Aí ele vai, pula a janela e pega a carteira e vai embora. Naquele momento configurou-se um ladrão. E no entanto, nesse momento ele é um corrupto. Ele teve um desvio de conduta. Quem está entendendo, irmão?
um desvio de conduta. E é assim que tudo começa. Uma mentirinha que deveria ser corrigida lá em casa. Aquela palavrinha que a filha falou mais alta com a mãe e você não foi logo na boca dela dando logo um tapa. Aquela palavrinha que ele falou com o pai mais alto, você não foi na boca dele e deu um tapa. Aquela pirracinha, aquele bateu o pé e você só fica rindo. Que coisinha linda. Vai nessa! Começa assim! Começa assim! Aquela primeira expressão da sua esposa, quando você ouviu ela falar algo que sai da sua conduta, sai do seu desvio de conduta e começa a ser corrupta na sua posição. Posição de esposa, posição de mulher, posição de cristã. Aquela expressão que você deixou passar. É porque eu amo tanto. Ela é muito... Ela faz a comidinha da hora. Ela lava minha roupinha, passa. E você deixou passar. Pois que a corrupção começa em pequenas gotículas de desentendimento. Lá no norte de Minas, um fazendeiro, o mundo caiu na cabeça dele. 3 filhos. Sempre tem que ter um para aprontar. Tem de tudo. Dinheiro, casa, carro, tudo. O mais novo inventou de fazer uma coisinha com outras pessoas e roubar umas coisinhas. Nunca tinha roubado, mas entrando na conversa dos outros. Mas não faltou conselho, não faltou dentro de casa correção e ensinamento. Aí a pessoa vai com um pé lá e outro cá. Vai com uma vantagem. Bom, se algo der errado, meu pai é rico. Se algo der errado, meu pai é poderoso na cidade. Se algo der errado, meu pai me tira. A pessoa faz as coisas com a margem. Não, mas minha esposa me perdoa se eu fizer isso. Meu marido vai me perdoar se eu fizer aquilo. Meu pai vai me deixar. Ele sempre faz com a margem de erro. Por que os ladrões hoje roubam no Brasil? Por quê? A maioria rouba, porque tem margem na lei para deixar eles fora. Eles fazem aquilo com a margem. O de 16 anos vai e rouba, sabendo que só pode ser preso com 18. Ele faz aquilo com a margem de vantagem na frente. Sabendo que não vai ser condenado. Vai ter uma medida socioeducativa e ele vai voltar para casa e vai praticar os crimes. E o rapaz caiu por terra seu pensamento. Quando a polícia pegou nos 3, nos ladrões, era 2, ele e outro. Esse outro, o pai dele foi. Ele ficou lá 6 horas preso. 6 horas. Aí o homem chegou, ele era ricão, é o que trazia economia para a cidade, é o que abastecia a cidade. Chegou lá, o delegado estava lá e recebeu o coronel. Infelizmente, seu filho teve que... nós tivemos que prendê-lo, porque pregamos ele infragante e tal. Aí o garoto lá na cela ficou sabendo que o papai chegou. Agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Aí o delegado disse para o pai, para o homem assim, qualquer, como é que fala? Paga, fiança? Qualquer fiancinha que o senhor pagar, tá bom, só isso, só para registrar aqui, o senhor pode levar o seu filho. É mesmo? Vem cá, delegado, vem cá comigo. Vamos lá, onde é que meu filho está? Está ali na sala, tá? Vamos lá comigo, vai lá comigo. Aí na hora que viu o pai, pai, graças a Deus, não estou aguentando mais ficar aqui, pai. Graças a Deus o senhor chegou. E eu falei com ele que eu sou filho do senhor. Eu falei com ele que o senhor é uma rica cidade, não sei o quê. Você filho? Foi isso que você falou para ele? Foi o que você falou para ele? Foi, pai. Eu falei para ele que não deixou sair de jeito nenhum. E ele fez bem, meu filho.
Você tem quantas horas para ir? 6 horas, pai, não aguento mais. Você vai ficar 30 dias. Delegado, 30 dias. Não solte. 30 dias. Porque se eu não tivesse ensinado nada em casa sobre essas coisas, e eu tivesse passado por cima de tudo, aí sim eu teria dó e pena. Mas como foi tudo ensinado, tudo doutrinado, ele tem que pagar pelo seu erro. O coronel deu as costas e foi embora. Esse rapaz ficou 30 dias na cadeia. E a notícia correu para a cidade inteira. Correu para a região inteira. Filho do coronel fica preso. Isso era uma coisa absurda. Quando ele saiu da pena, saiu da cadeia, ele não era mais aquele rapaz, ele era outra pessoa. Nunca mais ele pisou nem o pé na calçada da delegacia. Nunca mais. Sabe por quê? Porque o mal foi cortado pela raiz. Amém, irmão? O mal foi cortado pela raiz. Mas se o pai vai e tira, ele volta de novo. O pai vai e tira, ele volta de novo. Aí o que acontece? O pai se torna corrupto na ação do filho. É o que está aí na mente das pessoas, gente. Tem gente se vangloriando até que político roubou. Ah, mas ele roubou, mas fez. Corrupto também. Ele roubou, mas fez. Onde você viu isso? Da justiça a quem não merece justiça? Ah, mas roubou, mas fez. Então vamos justificar Judas. Vamos justificar Judas. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas. Não é dessa maneira. A corrupção começa cedo, mas também tem que ser cortada cedo. Coisa simples que parece ser sim, mas começa por aí. O diabo não precisa de uma grande corda, ele precisa de uma linha. Seu filho chegou em casa, chegou outro dia, pode ser 6 anos, 7 anos, chegou de novo, aí você recebe um telefonema da escola. Ô, seu Plantão, sim, sou eu. Você é pai do Plantão? Sou sim. Escuta, por que o senhor não compareceu aqui a tal hora para a conversa aqui na pedagogia? Mas eu não recebi nenhum recado. Nós mandamos 3 bilhetes para o seu filho. Não entregou nenhum, escondeu. Corrupção. Corrupto, já começa aí. Estão entendendo, irmão? Começa aí a corrupção. Começa dessa maneira. Se você observar na igreja, quando ela começou no dia de Pentecoste, ali, quando ela começou ali em Éfeso, em Pentecoste, os primeiros atos de corrupção foi condenado e teve seus atos consequentes na hora. Os primeiros atos de corrupção. Quer ver? Você pega, por exemplo, Atos, você vai ver quando que um casal tentou praticar corrupção e foi morto na hora. Ananias e Safira. Amém, irmãos? Você vai ver quando um rapaz ficou com a sua madrasta. Paulo foi lá e mandou ele para o inferno, em outras palavras, e ser entregue para o diabo. Que seja entregue ao diabo aquele a tal ato cometeu. Lê lá em Coríntios, capítulo 5. Quem entendeu, irmão? Todos os atos de corrupção na primeira era da igreja, todos os desvios de conduta foram quebrados na hora, foram cortados na hora. Quem entendeu, irmão? E o primeiro ato de corrupção do céu, Deus não deu mais brecha. Deus logo foi cortando. O primeiro ato de corrupção no Éden, Deus foi logo cortando.
Amém? Corrupção. Agora, eu falei de coisas naturais. E as espirituais? E a corrupção de entendimento? E a corrupção de doutrina? Corrupção de posicionamento? Como eu disse a princípio, todo o poder de Satanás é o poder de Deus pervertido. Todo o poder que Satanás tem é o de Deus, mas pervertido. Por exemplo, lá em São João, no seu evangelho, diz que Deus nos deu poder para serem filhos e filhas de Deus, a saber, a todos aqueles que creem no seu nome. Deu-nos poder para serem chamados filhos e filhas de Deus. A igreja, então, é colocada, ordenada pela doutrina dos apóstolos. Ali está a igreja em justiça, em retidão. Todo ato de corrupção é cortado na hora. Quando Paulo viu que algumas mulheres queriam ser pregadoras, na hora ele foi cortando, porque aquilo é corrupção. Está entendendo, irmão? É desvio de conduta. Quando ele viu que algumas mulheres queriam cortar o cabelo, ele disse: rapa! Mulher que corta cabelo é corrupta. Mulher que pinta as unhas é corrupta. Pessoa que tem um batismo errado, que sabe que o batismo é em nome do Senhor Cristo, mas invoca outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo, é um batismo corrupto. É corrupto. É um desvio de conduta doutrinário. É uma perversão no entendimento. Corrompidos no entendimento. Corrupta. As igrejas hoje ensinam e fazem os seus membros fazerem coisas que os apóstolos não ensinaram e não fizeram. Corrupção. Corrupção entrou dentro da igreja. Corruptos de entendimento. Eles ensinam e praticam coisas que a Bíblia e os apóstolos não ensinaram. É corrupção. É desvio de conduta. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 22, verso 5, que uma mulher que usa calça comprida, roupa que pertence ao homem, é abominação aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Então, se usa, ela é corrupta. Estão entendendo, irmãos? É corrupta. Corrupção do entendimento. O entendimento é corrompido. O desvio de conduta da verdade foi cometido. Ali, na terceira era, ali houve uma corrupção do entendimento, houve um desvio de conduta doutrinária, quando tirou o único Deus, Senhor Jesus Cristo, e colocaram para dentro do seio do cristianismo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dando o nome para uma santíssima trindade. Os sentidos, o entendimento foi corrompido, tornaram-se corruptos na compreensão, no entendimento. Nós também estávamos assim, mas Deus foi e nos endireitou. Havia um homem na Bíblia que era corrupto e Jesus foi na casa dele. Você diz assim: peraí, Jesus foi na casa de um homem jantar e era corrupto, ele era corrupto. Zaqueu desviava dinheiro.
Em vez de Zaqueu colocar 100 ciclos, ele colocava 90. Em vez de colocar 10 pesos, colocava 8 pesos. Zaqueu sempre desviando-se de conduta, corrupto. Mas quando ele encontrou com a palavra, quando ele encontrou com Jesus, e Jesus discerniu quem era o nome dele, e onde ele estava, ele disse, esse só pode ser Deus. Amém, irmão? E ele entrou numa temeridade. Ele não pôde mais fazer o que é errado na presença de Deus. Naquele momento eu disse, Senhor, eu sou muito corrupto, fui corrupto até agora. Eu tirei isso e vou devolver isso. Vou tirar aqui e devolverei aquilo outro. Amém, irmão? Aí quando ele estava voltando para o seu juízo, sua consciência correta, o seu equilíbrio normal, Jesus diz, salvação entrou na casa desse homem agora. Amém, irmão? Não tem essa de político. Vocês têm que colocar um homem honesto na política. Vocês têm que colocar um homem honesto na presidência. Não tem isso no mundo, gente. Verdade. Existe uma honestidade natural. Existe uma natural bancada. Naturalmente. Vocês estão entendendo, irmão? Claro que nós queremos o melhor. Claro que nós queremos alguém que representa, alguém que tem valores, alguém que preserva a família, alguém que defende a família. Claro que nós queremos, claro que a igreja quer alguém desse tipo, mas não é nada. Não é nada, porque as promessas dos homens se derruba com outra promessa, mas a promessa de Jesus ninguém derruba. A promessa de Jesus ninguém derruba. Por isso que a palavra não pode ser corrompida. Aleluia. Jesus não se corrompe. Tentaram corromper Jesus. Tentaram, você sabia disso? Você sabia que tentaram fazer de Jesus um corrupto? Tentaram corromper Jesus? Tentaram. Tentaram. E você acha que foi um sacerdote? Que foi um militante? Não. Quem tentou corromper Jesus foi Lúcifer, foi Satanás. Satanás levou ele lá naquele campo do deserto. Lá o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação. Satanás ofereceu Jesus a ser político. Satanás ofereceu Jesus a ser político. Seja político. Seja político. Como assim? Te darei tudo, é isso aí, tudo é meu. Se prostrares e me adorares. Satanás tentou corromper Jesus. Satanás tentou corromper Jesus com as coisas do mundo. Depois tentou corromper na Escritura. Satanás tentou de tudo. Tentou com a política do mundo, tentou na Escritura. Não, mas pode atirar, atira para baixo, são o quê? Uns 200 metros de altura, mas lá embaixo tem anjo te esperando, porque está escrito aí em Salmos que não vai deixar fazer nada. Eles vão te pegar. Ele tentou corromper Jesus citando a Escritura, como a serpente citou a Escritura para Eva. Mas Eva só tinha uma Escritura, Jesus tinha toda a palavra. E ele também diz, mas também está escrito. Amém, irmão? Oh, tentaram corromper, tentaram fazer dele rei, sem seu tempo ainda. Tentaram colocar ele nas costas, fazer dele rei, ele, ó, cai para fora. Aí você chegou, você dá um bom político, um bom vereador. Quando é que começa a política?
Tentar fazer dele rei, ele, ó, pé na tábua. Não, Jesus não foi corrompido, irmão. Amém, irmãos? Em momento algum, Jesus foi corrompido. Em momento algum. Naquele tempo lá, naquele tempo tinha guerras, tinha guerra de partido. Estava vendo, Roma, Jerusalém, estava vivendo uma situação política precária. Estava tendo lá os partidos dos herodianos, estava tendo partido dos essênios, estava tendo partido dos zelotes, estava tendo uma situação, estava tendo um debate político. Jesus em momento algum entrou neles. Amém, irmãos? Em momento algum entrou neles. Você sabe quando foi que Jesus esteve diante de um político? No dia em que ele foi crucificado. Foi nesse dia. Mas olha como ele apresentou. Como é que ele estava apresentado? Diante do governador Pôncio Pilatos. Estão entendendo, irmãos? Veja, a corrupção é algo que... Satanás é a perversão de tudo que é Deus, irmãos. Por exemplo, assim, ó, Satanás não pode criar. Ele não tem esse poder de criar. Mas pode perverter o que Deus criou. Estão entendendo? Ele não pode criar, mas ele pode perverter o que Deus criou. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E agora Satanás está fazendo que a fêmea vire macho e o macho vire fêmea. Isso é o quê? Perversão. Isso é perversão. Quando você vê, como diz o irmão Branham na mensagem, a intermitente luz vermelha e o sinal de sua vida. Quando você vê um rapazinho, todo depiladinho, cabelo jogado de um lado, abaixo do pescoço, vestindo aquelas roupinhas e tal, e tendo um andar meio duvidoso e falando meio assim, diz, ali está a característica de um pervertido. Quando você vê uma moça que sai todo o seu feminismo, que sai toda a sua doçura e começa a falar grosso, falar alto, falar como homem, agir como homem, começar a criar músculos aqui, músculos dos braços, assim por diante, e tal, lá está o sinal da perversão. Corta o cabelo, perversão. Corrupção. O diabo não pode criar nada, mas ele pode perverter o que Deus criou. Satanás não pode trazer vida, porque só Deus é o autor da vida. Mas ele pode fazer com que a morte venha nela. Porque Jesus mesmo diz, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Matar o que Deus deu à vida, roubar o que de graça Deus deu e destruir o que Deus criou. É isso que ele faz. Ele veio matar, roubar e destruir. Aí vem Jesus para desfazer as obras do diabo. Amém, irmãos? Então, tudo que você vê hoje no mundo, na sociedade, nas pessoas, de modo pervertido, foi Satanás. Ele é o autor da perversão. A própria Bíblia diz que Satanás é expert em transformar ministros em anjos de luz. A própria Bíblia diz isso, que Satanás pode transformar os seus ministros em anjos de luz. Isto é, homens pregando a verdade, mas tendo o espírito errado. Homens defendendo a verdade, mas tendo um espírito errado. Homens pregando o que é certo, mas tendo um espírito errado.
E quando você vê um homem pregando o que é certo e agindo errado ali, é um anjo de luz. Quem está entendendo, irmão? Porque Paulo mesmo diz: você que prega que não deve roubar, mais rouba. Você que prega que não deve mentir, mais mente. Quem está entendendo, irmão? Perversão. É igual conselhos. Conselho. Então, como poderemos ter respeito se nós não damos respeito? Como nós poderemos ter credibilidade se nós não temos crédito? Como nós podemos ser respeitados se nós não respeitamos? Quem entendeu, né, irmão? É isso. Quando que a sua esposa não vê você um homem, quando você não é um macho? Quando seu marido não vê você uma esposa, quando vê você tentando ser uma feminista dessas aí da rua, do mundo, tentando buscar seus direitos? Que maldita lei, direitos humanos. Os direitos humanos foi para tirar todo homem e mulher dos direitos da Bíblia. Vocês estão entendendo, irmão? Os direitos humanos foi para tirar todo mundo do direito da Bíblia. É isso. A nossa Constituição dá direito ao homem e à mulher a fazer muita coisa que está fora da Bíblia. A lei permite, mas a Bíblia não. Amém, irmão? É aí que está a perversão do mundo, a corrupção generalizada. Se nós tivéssemos, se em cada nação, se em cada país, se cada constituição fosse regida por essa Bíblia, não tinha um crime, não tinha nada, não tinha uma ambulância, não tinha um hospital, porque estava todo mundo aqui dentro. Amém, irmão? Mas aí, essa Bíblia não pode ser usada no Estado, tem que ser usada nas pessoas. Mas quando vier o novo céu e nova terra, quando vier o reino que está por vir, aí sim ela vai valer em toda a terra. Amém, irmão? Onde habitará a justiça. Agora a justiça está no coração de uma Maria, de um Joaquim, de um Tião, mas não em toda a terra. Mas quando vier o milênio, está no coração de todo mundo. Por isso isso é um reino de paz, amém? Sem nada, sem corrupção, sem morte, sem nada. Sem destruição, sem nada. Então, irmãos, vamos pegar as últimas escrituras para nós podermos ir para casa. Eu quero ler Tito, livro de Tito, livro do apóstolo de Tito, no capítulo 3, versículo 8 ao 11, para vocês verem algo aqui interessante. Vejam bem, 3, 8 ao 11. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogia, contenda e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Porque se entrar, começa a corromper. Quem está entendendo, irmãos? O 10. Ao homem herege, incrédulo, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, fica longe, sabendo que esse tal está pervertido e peca. Está vendo, irmão? Mas aonde é que Tito está dizendo que está pervertido? No corpo ou na mente?
Na mente, doutrina. Evite os falatórios profanos, que produzem mais contenda. Eu tenho a verdade. Não, você tem a verdade. Não, eu tenho a verdade. Não, nossa doutrina que acerta. Não, nossa luz é que tem luz. Se você entra, vocês estão entendendo, irmãos? Agora, segundo Timóteo 2,14. 2 Timóteo 2,14. 2 Timóteo 2,14. Olha só, isso aqui tudo que eu estou mostrando é corrupção de entendimento, tá? De entendimento. 2 Timóteo 2,14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Amém, irmãos? Que são para o quê? Perversão. Que são para perversão dos ouvintes. Contendas. Hoje eu vi um vídeo no Facebook de 2 ministros lá no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília, um discutindo com o outro. Um foi candidato a presidente e o outro não. E um começou a debater com o outro. E aquela coisa toda, aquela confusão toda. Que vergonha. Que vergonha. E filmando. Vocês estão entendendo? Vamos pegar o versículo 18. O versículo 15, melhor dizendo. 2 Timóteo 2,15. Procura, olha só. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavras desses roerá como gangrena, entre os quais são Mineu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram. Está vendo? Corromperam a fé de alguns. Perversão. Agora, isso é do lado do entendimento, da compreensão. Porque doutrina errada é perversão. Doutrina errada começou com uma pequena corrupção, um pequeno entendimento que desviou aquela pessoa da conduta doutrinária. Isso é perversão. Mas o que está acontecendo no mundo, nesse mundo aí sodomita, nesse mundo de Gomorra, nesse mundo de sodomita, nessa disseminação das famílias, nessa disseminação da sociedade, está em outro lugar. Está aqui em Romanos. Amém? Romanos 1. Está em outro lugar. Romanos 1. Para vocês verem aonde está a perversão e como que ela está e por que está. Romanos capítulo 1, verso 26. É isso mesmo? 26. É isso mesmo. Romanos 1, 26. Está escrito assim. Vejam bem. 26 ao 28. Diz assim: pelo que Deus os abandonou. Que triste, irmão. Quando um pai abandona um filho, ou uma mãe abandona a filha, já é triste. Já é triste. Você vê no jornal, mãe abandona filho na cesta de lixo, na sacola de lixo. Você fica até revoltado. Você se revolta com isso. Agora, olha que situação do mundo. Pelo que Deus os abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Tem mulher colocando implante de órgão masculino nela. E tem homem colocando implante de genitália feminina nele, tirando o órgão dele.
mudar o uso natural. Quer entender, irmão? Contrário à natureza. Que natureza que Deus colocou? 27. E semelhante também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, como eles não se importaram de saber quem era Deus, o que Deus gostava, o que não Deus gostava, o que Deus odiava, o que Deus não odiava, como eles não se importaram disso, Deus os entregou a um sentimento perverso. Quer entender, irmãos? A um sentimento pervertido. Para fazer o quê? Coisas que não convêm. Aí está. A sociedade entregue aos demônios. A sociedade entregue ao diabo. Literalmente entregue ao diabo. Não foi eu que disse, foi Paulo que disse. Entendeu, irmão? Entregue ao diabo, aos demônios. Porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, começando como, pastor? Tirando a Bíblia das escolas. Não se importar de ter conhecimento de Deus. E aí tem esses pervertidos aí na mídia, falando coisas horríveis sobre Jesus, sobre Cristo, sobre a Bíblia. Porque eles falam isso, você fala, como é que tem coragem de falar isso? Porque está ungido, Deus os entregou a um espírito pervertido, a um sentimento, quer entender, irmão? Deus os entregou, mas também Deus entregou para nós também outro tipo de sentimento, aquele que ouve em Cristo Jesus, amém, irmão? Que cada um de vós tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Graças a Deus que Deus me livrou, amém, irmão? Mas se tem uma corrupçãozinha por aí, ainda falta libertação. Dessas que eu falei, de tantas que por aí que deixei de falar. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Oh, grande Deus. Oh, grande Deus, como nós cantamos o hino, assim como Tu faz-nos odiar tudo que é do mundo. Oh, Pai bendito, Pai eterno, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a manter essa serenidade, essa sinceridade, porque não é fácil, Senhor. Porque o mundo jaz no maligno. O Deus deste século não está olhando quem seja, mas o Senhor está olhando para os eleitos, está olhando para eles. Obrigado pela palavra nesta noite, obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe, e que possamos resguardar de todas essas coisas malignas que pode perverter nossa conduta, que possa corromper nosso desvio de conduta. Ajuda cada um, Pai. E aqueles que não puderam vir, bom, nós talvez não podemos repetir a pregação. Muitos não vêm e perdem, mas talvez em outra oportunidade possa ouvir o que foi falado. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um, confirma a Tua palavra no coração de cada um dos Teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amanhã, no Jardim das Rosas, às 19h30, Senador Queiroz, 195. Até domingo, se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe. Eu tenho aqui, os irmãos, adesivo, né? Nosso novo empreendimento da situação do site, do aplicativo. Quem quiser colocar no carro, é só pegar aqui comigo. Deus abençoe.